Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Boa tarde, doutor Henrique, bem-vindo por aqui mais uma vez. Ei, Johnny, boa tarde, vocês estão bem? Como é que vocês estão aí? Nós estamos bem. Como a gente diz aqui, doutor Henrique, estamos com saúde, estamos trabalhando, estamos bem. Graças a Deus. Exatamente. E com memória boa? Mais ou menos, doutor. Tem dia que a memória falha, rapaz, tem dia que ela tá melhor. Eu não entendi, Johnny, muito bem, doutor Henrique. Vou aproveitar aqui o gancho. Johnny, memória de peixe, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Você já ouviu, doutor Henrique, memória de peixe, essa expressão, Não. hein? Não? Ó, até caiu a ligação Eu acho que o dele. doutor Henrique até... Vamos reconectá-lo aqui. Eu já vou explicar isso pra ele. Doutor Henrique sempre tá aqui com a gente às terças-feiras para falar Já voltou, Johnny. sobre saúde. Já voltou. O senhor nunca ouviu falar sobre memória de peixe, doutor Henrique? Eu nunca ouvi esse trem, não. Eu nunca ouvi falar que peixe tem memória, mas memória de peixe é para dizer o seguinte, que você não lembra de nada. Virou, já esqueceu do que falou. Tem gente que tem essa memória, né? E os nossos hábitos, isso pode influenciar na nossa cabeça, doutor? Vamos começar falando de memória hoje? Só influencia, né? Assim, é claro que, por exemplo, meu avô teve Alzheimer, meu pai teve Alzheimer. A chance de você ter Alzheimer é enorme, que é uma doença com uma relação genética, hereditária muito grande. Mas o sujeito que não teve, ele pode cooperar para ir perdendo essa memória, sabe? Então, o cara que não se cuida, fuma mais que deve, bebe mais que deve, come mais que deve, faz menos atividade física do que deve, não toma remédio, não cuida da pressão, da diabetes. Esse é o cara que vai virando alvo desse descompasso aí, né? Vai denegrindo a capacidade intelectual desse cara, o cognitivo que a gente chama, né? Então, tem que fazer força para perder memória. Ao passo, Johnny, que quem cuida, quem não fuma, não bebe, é magro, quem faz atividade física, dorme bem, toma remédio do jeito certo, faz um sudoku da vida, fica lá bordando, sempre tem uma atividade mental, esse cara está prevenindo os quadros de perda de memória, sabe? Então tem exercícios hoje prescritos pelo pessoal da psiquiatria, da geriatria, da fono, pessoal da fisioterapia, da psicologia, que são exercícios exatamente para treinar isso. Vão treinar o cognitivo do cara, vão treinar a memória do cara, aprendizado, cálculo, lógica. Isso tudo faz bem à mente humana. Doutor, muita gente fala sobre a questão da atividade física para ajudar na questão da saúde mental, né? Para ajudar na cura da depressão, da ansiedade. Mas, recentemente eu li uma reportagem que falava sobre a atividade física e ela podia ajudar na memória. Por que isso acontece? Aí eu estou falando de concentração, de raciocínio. De fato tem um impacto nisso? Sim, o mesmo local, isso é anatomia, tá? Tá lá o local dentro da sua cabeça. Isso não é abstrato, não. Tem um local dentro da sua cabeça que cuida dessa memória. Doutor Henrique. Mesmo local que cuida, por exemplo, do aprendizado, por exemplo, da emoção. Então, que são coisas completamente relacionadas à atividade física, né? O sujeito que faz atividade física, inclusive ele faz atividade física geralmente outdoor, que eles chamam lá, né, que é para fora do ambiente de academia, ou se faz na academia, faz estimulado por uma música, por um colega que também faz a mesma coisa. Então esse tipo de atividade é a atividade que leva ele a essa competência, no mesmo lugar do cérebro que se faz a memória. Então tem uma relação íntima. Ó, tem pergunta chegando aqui e aí o pessoal vai mudando, vai desviando o foco. Podemos sair da cabeça, da memória? Pode, doutor? Mudar o assunto aqui? Doutor Henrique? Claro, vamos lá. A Sara tá mandando uma mensagem perguntando o seguinte. Dormência nos dedos, no dedo anelar e mindinho, de ambas as mãos. O que pode ser? Existe principalmente se ela for trabalhadora de datilografia, professora, alguma coisa assim, é o que eles chamavam de LER antigamente, né, que é a DORT, a doença ocupacional relacionada ao trabalho, que é o tal do túnel do carpo, né? A gente tem um retináculo, a gente tem como se fosse uma bainha, como se fosse um elástico que gruda aqui no punho. Se você olhar a palma da sua mão, embaixo, exatamente embaixo da palma da mão, essa estrutura segura os tendões passando ali por baixo. E aí, com o tempo, isso pode irritar e dar esse tipo de sintoma.
Então, o melhor sujeito para procurar isso é um bom clínico. O cara lá da unidade básica de saúde dá conta disso aí, em grandíssima maioria das vezes. Porque precisa de diagnóstico, né, Johnny? Não é simples assim, é tal coisa. É muito difícil à distância a gente dizer que é ou não é, mas dá claramente para a gente mostrar para o cara como é que ele pede ajuda, a quem ele vai. Pode ir no clínico, normal. Não, vai no clínico primeiro, deixa ele passar o olho nisso, que às vezes é um negócio tão simples que dá para resolver lá no consultório. Aproveitando aqui o gancho, Johnny, da dúvida da Sara, eu ouvi um relato uma vez de um amigo, doutor Henrique, não sei se tem muito a ver, mas talvez tenha, que é sobre a cãibra. Ele já ouviu falar que existe algumas pessoas que têm tendência a ter uma maior frequência de cãibra. Isso procede, não procede? E o que é a cãibra? Adalberto, tem relação sim. Cãibra é uma contração, é um espasmo do músculo. O músculo, ele foi feito para contrair e relaxar. Em algumas condições, ele contrai e não relaxa mais. E eles falam repuxão, né? Eu tive um repuxão na panturrilha, um repuxão aqui no pescoço. A cãibra, que é essa contração, ela é uma contração tão forte, tão vigorosa, que ela é uma contração com dor. E alguns indivíduos são mais propensos mesmo, sabe? Tem história até às vezes familiar. Meu pai sempre teve muita cãibra mesmo, eu também tenho, então tem essa relação. E a cãibra pode ser por alguns motivos. Por exemplo, o cara que está fadigando mais do que deve o músculo, usando o músculo mais do que deve ao longo do tempo, por exemplo, o cara inventou de querer correr mais do que deve, está correndo 60, 70 quilômetros, esse cara tem uma propensão a ter mais cãibra, ele tá trazendo fadiga ao músculo de uma forma muito forte. A outra coisa é postura no trabalho, a outra coisa são alguns íons. Então, quem já não ouviu falar assim, come banana para não ter cãibra, porque tem muito potássio. É verdade, o potássio mais baixo no sangue pode levar a cãibra. Então, cãibra não é normal ter cãibra, não é para desesperar porque está com cãibra, não é doença grave nem nada disso, mas merece investigação, até porque quando o cara acha a causa, ele consegue te mostrar como é que você sai dessas crises de cãibra. Bom demais, doutor. E tem outras perguntas chegando aqui. O José agora está voltando lá na questão da memória, na verdade do Alzheimer. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, doutor Henrique. Já existe algum tipo de exame para diagnosticar a predisposição ao Alzheimer? E em que idade, se existir, né, ele já deve fazer? Como se fosse um screening, né? Como se a gente estivesse falando da mamografia por câncer de mama, né? Um exame super válido assim, não existe. O que existe é um contexto clínico, Johnny. O sujeito com Alzheimer, ele tem algumas propensões a desenvolver. Ô, Johnny, você sabe que quando você falou assim, memória quer dizer Alzheimer, a gente quase usa como sinônimo, porque a maior alteração hoje em número, né, de pacientes de memória é o Alzheimer. O Alzheimer é a doença mais prevalente para perda de memória, por isso que às vezes a gente fala de uma coisa quase que falando da outra, assim. Isso não é um erro, não, isso é só assumindo que é tão frequente, eu resolvo falar da doença Alzheimer. Mas não, Johnny, infelizmente não tem, assim, eu vou fazer um exame com 40 anos que vai dizer se eu vou ter ou não. Infelizmente não tem. O que a gente sabe é o que colabora com o Alzheimer e o que diminui o risco do Alzheimer, que são as mesmas boas qualidades em vida que te geram, por exemplo, não infartar, não ter câncer, não ter derrame, que é essa historiada que a gente sempre fala aqui: atividade física, dormir bem, cuidar das próprias doenças, não ser um indivíduo obeso, não fumar, não ter vício. Essas coisas cooperam para o Alzheimer começar mais cedo e evoluir mais rápido. Porque o problema do Alzheimer, desculpa, Johnny, estou falando muito, né? Não, mas o problema do Alzheimer é o seguinte: você pensa comigo, ó, Henrique, 99 anos de idade, começou a esquecer onde pôs a chave. Ótimo! Viveu 100 anos bem, vai desenvolver o Alzheimer com 100 anos, isso tem um impacto. O problema é assim, Henrique, 59 anos de idade, esqueceu onde está a chave e está descobrindo o Alzheimer agora. Então, quem tem propensão, quem sabe que tem a árvore toda da família com Alzheimer, pensa um pouco que você precisa esticar essa doença, não só para o diagnóstico ser mais tarde, como para você ficar mais anos sem a doença grave. E hoje não só tem medicamento para isso, como a gente já sabe que tratar bem ao corpo e à mente faz com que o Alzheimer comece um pouco mais tarde, faz com que ele demore mais tempo nas fases mais simples, que tomando remédio quase não parece que você está doente. Então, apesar de ser uma doença sem cura, ela tem controle, e a gente já sabe o que controla bem a doença, então a gente precisa acreditar nisso. Doutor, há alguma relação entre a memória e, por exemplo, doenças cardiovasculares ou até mesmo diabetes?
O Juliano, tem e íntima. Com a diabetes, então, nem se fala. Indivíduos diabéticos aumentam a chance de ter problema de memória grandissimamente, assim. Não só de começar a doença, como começar ela mais cedo e ela evoluir mais rápido. Então, se você pegar, por exemplo, 2 irmãos gêmeos, os dois vão ter Alzheimer. Está lá escrito na linha de Jesus Cristo, de Buda, de Alá, sei lá quem que a pessoa acredita. O diabético, ele não vai abrir com 65, 70 como o outro ia abrir, ele vai abrir com 59, sabe? E o diabético, ele não vai ficar 10 anos na fase inicial da doença. Em 2 anos ele está na cama. Então, isso é claro. E como, Juliana, os fatores de risco são os mesmos, tanto para começar a perda de memória, quanto para essa perda de memória ter maior volume, maior importância, do que a doença cardiovascular, é a mesma coisa. Dieta, atividade física, não fumar, tomar remédio, cuidar da pressão, da diabetes, acaba tendo uma íntima relação. Então, eu trabalho com telemedicina, né, atendendo aos médicos em pronto-socorro. Não tem nenhum dia do meu plantão que um médico lá da ponta, lá do pronto-socorro, não me fala assim: Ronaldo, eu tô com uma dor no peito aqui que eu não tô conseguindo caracterizar porque esse cara tem Alzheimer. É super, super, super comum. Porque como ele está numa fase mais avançada, moderada para avançada da doença de Alzheimer, ele não consegue te contar exatamente como foi a dor dele. E aí a gente precisa apelar para exame e volta e meia isso é infarto mesmo, porque acaba sendo aquele cara um cara também com alguns outros problemas. Ó, tem um ouvinte aqui, o Carlos, está perguntando o seguinte: falta de atenção e perda de memória são coisas diferentes? Às vezes ele ouve alguma coisa, não consegue assimilar aquilo, depois ele já não se lembra mais. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que a gente poderia explicar isso para o Carlos? Ô Johnny, perfeito. Falta de atenção vem por excesso de trabalho, vem por excesso de lazer, quando aquele cara não tá nem aí, vem por intoxicação. Então, às vezes eu estou embriagado, às vezes eu uso de droga. Então, falta de atenção é uma coisa. Em indivíduos jovens, né, existe a síndrome, né, do TDAH. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é memória. Nós estamos falando que o cara não é capaz de guardar eventos na cabeça dele. Não é só a falta de atenção de fulano falou, nem prestei atenção. Então você lembra que ele falou, você só não prestou atenção. A falta de memória, você não vai nem lembrar que ele falou. Você vai esquecer que... Hoje de manhã a gente brincou no jornal, né? O grande problema do esquecimento não é enquanto você está lembrando que está esquecendo. Tá ótimo aí. O problema é quando você esquecer que você esqueceu. Aí nós temos um grande problema. Aí nós temos problema de memória. Aí já o negócio vai em cima do outro ali, né? Virou uma bola de neve. O senhor acabou falando aí sobre o TDAH. Exato. A gente vê muito na internet hoje especialistas na área da saúde, influenciadores falando de TDAH, gente se autodiagnosticando com frequência, amigos próximos que nunca foram no médico. É um diagnóstico difícil, doutor? E como é que a gente descobre isso? Johnny do céu, isso é um compêndio, dá pra gente ficar 3 dias falando disso. Isso é uma preocupação, uma super preocupação da neurologia e da psiquiatria, principalmente da psiquiatria infantil, esse overdiagnóstico, né? Os diagnósticos em excesso. Os critérios para balizar esses diagnósticos são critérios um tanto quanto qualitativos. É muito difícil você quantificar, a gente não tem um exame de imagem que bate no peito e fala, aqui a ressonância tem tal sinal, então é. Então, como ainda é um diagnóstico quase que funcional, e isso acarreta, por vezes, em má aplicação desse diagnóstico, e com o evoluir da história, daqui 10 anos, com certeza os critérios serão outros, não serão só esses, Johnny, a gente acaba dando o diagnóstico, né? Então, outro dia eu vi uma moça subir no palco, num stand-up, ela subiu no palco, ela se mostrou e de repente ela falou que ela tinha o espectro autista e ela tinha TDAH. Então, o questionamento, e aí aqui não me cabe o juízo, né, de se ela tem razão ou não, mas o questionamento que a medicina se faz é como é que ela pode ter a desinibição tal de subir num palco, a capacidade cognitiva de argumentar, isso é muito complexo, Johnny, e ela se autodizer autista e com TDAH. Então, isso precisa ser, às vezes, questionado, minimamente questionado. Porque as pessoas acham que ter esse diagnóstico as defende de algo, ou as coloca num grupo que pode ser mais ou menos confortável. Isso não é uma verdade. Esses diagnósticos, eles quase que deixam determinado que esse sujeito precisa de assistência. E às vezes ele não precisa. Às vezes ele só precisa entender que ele é diferente, igual eu sou diferente. Tem um monte de coisa que eu tenho dificuldade de fazer.
E eu não fico caçando diagnóstico. Então, quem é que caça diagnóstico, Johnny? Quem está tendo piora de qualidade ou piora de rendimento, ou na escola ou no trabalho. Olha aqui o Cláudio está perguntando para a gente. Falta de Antigamente... vergonha na cara, por exemplo, entendeu? Entendi. Doutor Henrique, e a gente também, quando começa a se apropriar de uma sigla que traz ali é um transtorno, né? Você acaba se colocando no lugar de pessoas que de fato vivem com aquela doença para justificar alguma atitude sua, alguma ação. Então é bom a gente ter cuidado, né? Como o senhor está falando aí. Olha o que o Cláudio está falando, doutor. Antigamente a pessoa começava a perder memória e se dizia que estava esclerosado. Isso é a mesma coisa de Alzheimer? É o jargão que usava, né? Eu escutei meu pai falar a vida inteira que meu avô morreu esclerosado. É a mesma coisa, é a doença de Alzheimer. Entendi. Então tá aí respondido aí para o Carlos. Tem mais perguntas chegando aqui. A Sara está falando ainda sobre o diagnóstico de Alzheimer, de TDAH. Está dizendo que existem hoje aplicativos que ajudam a ter mais controle das atividades, que você também consegue verificar ali se você tem ou não. Isso não é confiável, né, doutor? Um aplicativo, por exemplo, substituindo um médico ali. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, De jeito nenhum. Johnny, entre nós existe crítica, então aquele médico ali, ele precisa se ligar um pouco mais, porque o diagnóstico dele às vezes não está certo. Então isso é super difícil para a medicina, não inventa de quem não estudou esse trem para baixar um aplicativo e achar que tem, não, isso é um perigo, gente. Lembre-se, a gente está falando de uma alteração que precisa de tratamento, a gente não está falando de um sujeito que é só diferente, são coisas completamente diferentes. Para criança, Johnny, isso pode querer dizer amputar, ceifar uma atividade rotineira da criança. Uma criança que era só levada, só brincalhona, daqui a pouco está tomando 10, 13 remédios ao dia. Não faça isso, pelo amor de Deus. Precisa de um diagnóstico sério, porque se tiver essa alteração, o tratamento alavanca a criança, não ceifa a criança de nada, ele só alavanca. Então, separar o joio do trigo aí é super importante. O senhor já falou aqui algumas vezes, inclusive eu te acompanho na televisão, te acompanho aqui com o Mário às terças, e o que eu percebo é assim, sempre que a gente vai ficando mais velho, a gente tem que ter um cuidado maior. O senhor já falou da perda muscular, por exemplo, tem que ter mais preocupação com a memória. Em relação à nossa memória, né? O que a gente faz para manter essa memória ativa e boa? É igual o músculo do corpo. Você começou a treinar ali na academia, o músculo vai dando resultado. Você melhora a postura, você consegue andar melhor, ganha equilíbrio de novo. Em relação à nossa memória, é um processo reversível? A gente pode voltar a ter uma qualidade melhor na saúde mental, por exemplo? Voltar a ter uma memória melhor para não esquecer tanto? Ou não, doutor? Ô Johnny, mas a depender da causa, né? Vamos fazer as duas causas aqui. Por exemplo, o Alzheimer, ele é uma doença incurável. Ele é controlável, mas é incurável. E de evolução inexorável, que eles chamam, né? Ou seja, vai evoluir, vai progredir. Se o sujeito viver mais 40 anos, ele só piora. É claro que ele pode piorar numa velocidade pequena ou numa velocidade grande, mas só piora. Então, para o Alzheimer, não, eu tenho como fazer esses exercícios para aumentar o tamanho do tempo que a doença está leve, mas não para regressão, não para cura. Ao passo que, para algumas outras ocasiões, meu pai passou por isso, por exemplo, meu pai fez uma perda de memória pós uma cirurgia na cabeça. Meu pai foi orientado a fazer sudoku, escutar música, tentar aprender algo, voltar a escrever. Então, meu pai foi lendo, escrevendo, aprendendo, escutando música. Isso foi melhorando meu pai. E hoje ele tem uma memória praticamente perfeita. Então, nas causas reversíveis, faz parte do tratamento o sujeito entender que ele consegue modificar a evolução da doença dele. Isso também é clássico. Não adianta confiar só em remédio ou só em terapeuta. Ele tem que fazer por onde também. Uma última pergunta aqui que a ouvinte Renata encaminhou para a gente. Ela disse que os Estados Unidos baniram o uso de nimesulida por causa de casos de hepatite, AVC e falências renais. Como é que o senhor enxerga isso? Ela pergunta. Eu posso ler especificamente em relação a isso, eu não li, mas os anti-inflamatórios de uma forma geral, eles podem levar a alguma doença renal sim, Johnny. E a gente vive alertando isso aqui. Toda vez que a gente fala de remédio para dor, por exemplo, a gente pede para não usar os anti-inflamatórios como remédio para dor, porque esse uso inadvertido tem algumas complicações. Mas em relação específico a essa droga, nessa ocasião, eu posso ler e trazer na terça-feira, se vocês não se incomodarem. Acho que eu me sinto um pouco mais seguro se for assim. De forma nenhuma. A gente adora quando o senhor faz isso, doutor.
já está esclarecendo tanta coisa aqui pra gente. E mais informação na terça-feira, a gente vai ficar aqui te aguardando. Obrigado, viu? Obrigado vocês, gente. Minha terça-feira é massa com vocês aí. Muito obrigado, viu? Pelo respeito, por tudo, pela compreensão, até de quando eu não consigo responder. É melhor, espera aí, mulher, que eu vou ler esse trem, semana que vem eu trago aqui. É bom que você faz o dever de casa, doutor Henrique. Doutor Henrique é aplicado, Johnny. A gente dá o dever de casa pra ele, ele estuda e traz na próxima semana. Bom demais. Até a próxima terça, doutor Henrique. Eu aprendo muito. Vão com Deus. Boa terça-feira, boa semana.